Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Estou aqui mais uma vez, hoje, nesta tarde de segunda-feira, esta tarde ensolarada, onde Deus nos dá mais uma oportunidade, mais um dia em nós estarmos vivos. Isso é motivo de nós agradecermos. Eu quero deixar para você, hoje, uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra de Deus para a sua vida, para você refletir aí. E que o Espírito Santo do Senhor possa ministrar todas estas palavras que serão ditas aí no seu coração. Eu quero dizer para você que quando você tem uma experiência real e genuína com a pessoa de Jesus Cristo, você é transformado de glória em glória. Você tem uma transformação, uma regeneração da vossa mente. Agora há uma mente transformada em Cristo Jesus. E eu quero deixar para você uma passagem, várias passagens, que diz a respeito do apóstolo Paulo. Ao que no começo ele era Saulo, perseguidor da igreja. Ao que depois de um encontro real com o próprio Jesus, aí ele foi transformado, amado. Aí veio a transformação de Paulo. Já não era Saulo perseguidor, mas era Saulo, aquele que leva a mensagem de Jesus e de esperança para a vida daqueles que estavam perecendo naquela época. Portanto, um tema para essa mensagem de hoje, eu deixo para você o seguinte: ninguém, amado, permanece o mesmo depois de uma experiência real e genuína com o Senhor Jesus. É por isso que muitas vezes você olha para alguém e fala: nossa, as atitudes daquela pessoa foi transformada, essa pessoa está diferente. Ao que você vai analisar aonde essa pessoa está indo, o que ela está vendo e agora o que ela está ouvindo, você vai ver que tem Jesus Cristo agora na vida dessa pessoa. Ao que você começa a analisar a vida dela e você vai vendo que ela está sendo transformada. Não que ela já tenha alcançado a perfeição dela. Não, não é isso. A vida de um cristão não é isso aí. Ele é transformado de glória em glória. Ao passar dos dias, Cristo vai renovando a mente dessa pessoa através da palavra do Senhor. Por isso que eu convido você a ler a palavra de Deus, a orar. A oração é o momento em que você fala com o Senhor. Agora, quando você está diante da palavra de Deus, aí Jesus, o Espírito Santo do Senhor, está falando com você. E você está sendo transformado pelo poder do Espírito de Deus. Vou ler algumas passagens então para você ficar convencido de que quando você tem uma experiência com o próprio Jesus, as circunstâncias mudam. Você nunca mais vai ser o mesmo. Eu vou ler para você. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 3, a palavra vai dizer assim: porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. Esse é Saulo, perseguidor da igreja. Mas quando você vai para o capítulo 9 do mesmo livro de Atos dos Apóstolos, aí você vai ler o seguinte, olha isso. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor, que moravam ali, tanto os homens quanto as mulheres. Este era o Saulo perseguidor. O Saulo com uma mentalidade não em Cristo, não renovada, não transformada. Mas aí, amado, agora que vem a parte crucial do ápice dessa mensagem. Agora você vai ver o Paulo tendo um encontro com o próprio Senhor Jesus. Aí ele não é mais Saulo.
aí ele é transformado. Aí ele é uma nova criatura. Olha aqui. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? A voz respondeu: Não, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados, sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses dias não comeu e não bebeu nada. A Bíblia vai continuar dizendo que Ananias tratou de Paulo, você conhece a história. E aí você vai lá para o versículo 17 que diz assim: Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer no versículo 18 que no mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. A Bíblia vai continuar dizendo que Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco. Começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Veja, eu não sei se você entendeu. Saulo era o perseguidor da igreja. O homem que prendia homens e mulheres, não em nome de Jesus, em nome de uma causa da religiosidade dele. Mas quando ele tem um encontro real, um encontro onde os olhos dele viram o próprio Jesus, ao que os que estavam com ele não viu. Ao que ele teve um encontro real com Jesus, os olhos dele foram abertos. A Bíblia diz que algo parecido com escamas saíam dos seus olhos. O que me faz entender que há uma cegueira espiritual. Mas quando você abre a porta para Jesus, ao que a palavra do Senhor diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que Jesus diz: escutem, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa e nós jantaremos juntos. Ou seja, então, quer dizer que há olhos que estão fechados para ver o Senhor Jesus. Há ouvidos que estão tampados para escutar a voz de Jesus. Mas quando você tem um encontro real e genuíno com esse Cristo, o mesmo Cristo de hoje é o mesmo Cristo que se revelou para Paulo. Paulo se torna uma nova criatura, ele é enchido, ele é cheio do Espírito Santo e agora começa a anunciar que Jesus é o Filho de Deus, ao que agora ele não persegue mais, ao que agora ele pronuncia o Cristo para a vida das pessoas. Entende isso? Ao que a palavra do Senhor, ainda o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quem está unido com Cristo, nova criatura é. As coisas velhas foram deixadas para trás, eis que tudo se fez novo. Veja se não é isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. As coisas velhas de perseguidor foram deixadas para trás. Ao que o encontro real e genuíno com ele deu uma nova mentalidade nele. Uma mentalidade em Jesus.
uma renovação da mente dele a Cristo, a ser transformado de glória em glória pelo poder que Cristo deu a ele, na autoridade agora dele pronunciar quem Jesus é. Onde ele diz, Jesus é o Filho de Deus. Ao que se você for mais para frente, ainda o apóstolo Paulo dizendo, em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, ele vai dizer, o próprio apóstolo Paulo, que era Saulo, perseguidor, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a se deu a mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Agora Paulo está vivendo pela graça e pela fé no Cristo que está vivo, ao que morreu por ele, morreu por mim, morreu por você, para nos resgatar do nosso pecado, e agora somos criaturas novas, regeneradas pelo sangue do Cordeiro. Uma mentalidade agora de Cristo, Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Por isso eu digo para você, talvez alguns olhos estão fechados ainda, não permitem ser e enxergar a maravilhosidade que está em Cristo. As perseguições vêm por você estar em Cristo. É porque os olhos ainda não foram abertos. Há escamas nos olhos deste que nos persegue por talvez você pronunciar Jesus Cristo. Mas quem pronuncia Jesus Cristo e continua em Jesus sem desistir dessa caminhada, são os que verdadeiramente tiveram um encontro real, um encontro genuíno com Cristo. Por isso que essas pessoas dizem, e eu digo, fui renovado, fui regenerado, falo agora do Cristo, falo abertamente, corajosamente. Por quê? Porque ninguém permanece o mesmo depois de ter tido um encontro real e genuíno com Cristo. E é tão edificante isso, é tão maravilhoso isso, que você quer transmitir para aqueles que estão ao seu redor, de que Jesus é o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo e te dá uma nova vida. E não é uma qualquer vida, é vida em abundância. Afinal, Deus é infinitamente poderoso para fazer muito mais daquilo que você pensa e daquilo que você imagina. É por isso que a cada dia você é transformado pela regeneração de vossa mente. Que o Espírito Santo do Senhor possa testificar estas palavras no seu coração. Que hoje mesmo você comece a refletir e a querer entender mais quem é Jesus Cristo. Qual é o poder desse Jesus para transformar a minha, a sua vida. E você possa se entregar, abrir a porta do seu coração para ouvir os ensinamentos de Cristo. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu lar, sua casa. Em nome de Jesus, poderosamente, Deus possa tirar as escamas hoje dos teus olhos, tirar os tampões dos seus ouvidos para ouvir a palavra do Senhor que transforma realidades. Compartilhe esse vídeo, curta, se inscreva no canal. A palavra do Senhor, ela é proclamada quando verdadeiramente, ao que depois de um encontro real e genuíno com o Senhor, você começa a proclamar o Cristo como o apóstolo Paulo fez. Jesus é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo e que te transforma. Que Deus abençoe sua vida, seu lar, sua casa, poderosamente, em nome de Jesus. Amém.